Transmissão retomada, presidente. Obrigado, né? Retomamos aqui, então, a sessão da tarde do dia 16 de agosto. Já pregou aqui, retomamos a nossa pauta normal, não há mais sustentações nem acompanhamento. É o processo número de ordem 53, 16.306, 000-251/2008-55, recorrente à SBAM Brasil S.A., interessado Fazenda Nacional, de relatoria de Dr. Dornelis, que tem a palavra. Esse é o recurso voluntário interposto pelo contribuinte, então estou no relatório. Vou ler relatório e voto, presidente. Em razão de um acordo da 7ª turma da DRJ São Paulo, que julgou por unanimidade de votos improcedente e manteve aí os termos dos partes decisórios. Na origem, o contribuinte transmitiu várias DECOMPs nos meses de novembro e dezembro de 2003, com o objetivo de compensar, então, essa data, novembro e dezembro de 2003, é importante, com o objetivo de compensar crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda de empresa sucedida, ano calendário 2002, com débitos próprios neles especificados. Então, também é importante saber que o saldo negativo de imposto de renda. A DERAT São Paulo expediu um despacho decisório, por meio do qual não homologou as compensações declaradas sob fundamento de que a empresa sucedida, detentora do crédito, permaneceu ativa e solicitou o mesmo crédito por meio do DECOMP número tal, retificadora da DECOMP número tal. Desse modo, entendeu configurada a solicitação de crédito de terceiros, indeferindo o pedido. Então, foi esse fundamento da DRJ. Entendeu que foi solicitação de crédito terceiro. Certificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade aduzindo que o Banco Santander Central Hispano, que é a sucedida, detentora do crédito, foi em 1/8/2003 por ele incorporado, o contribuinte. Então, 1/8 é anterior àquela data de novembro e dezembro. E que as compensações ocorreram após o evento da incorporação, quando o crédito já era de sua titularidade, afastando assim a motivação de que se tratava de crédito de terceiros. Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, julgando improcedente a impugnação apresentada. Em decisão, a DRJ constatou, após fazer consulta em seus sistemas de análise e analisar documentos até então existentes nos autos, que não houve prova de que a empresa detentora do crédito utilizado pelo contribuinte foi, de fato, incorporada por ele. Após regular a intimação, então, é a questão de prova aqui, a interessada apresenta efetivamente o recurso conjuntado de novos documentos. Então, eu inicio aqui o voto, presidente, conhecendo o apelo, mas considero que o processo não reúne as condições de julgamento. Então, o primeiro tópico é da juntada de novos documentos. Eu tenho um entendimento aqui, diferente da maioria do colegiado, aliás, esmagadora maioria, né? São 7 conselheiros contra esse entendimento. Aí eu não vou ler, mas que já é conhecido da turma. O que importa para a turma, eu acho, para o colegiado, a discussão, que é isso aqui, ó. Ademais, inegável a juntada desses documentos, inegável que a juntada desses documentos é resultado da dialética processual, posto que a DRJ mantém os termos do despacho decisório, indeferindo o pleito do contribuinte por falta de provas em suas alegações. Essencialmente, o que diz respeito à data da extinção da sucedida e do evento de incorporação, nos seguintes termos. Ele fala aqui, no finalzinho lá, não há provas, tampouco qualquer prova do alegado pelo contribuinte. Então, o contribuinte afirma ter direito ao crédito por se tratar de saldo negativo da empresa por ele incorporada, 1/8, por isso não se configurando a utilização de crédito terceiro. No entanto, consultando o sistema CNPJ, verifica que a empresa Banco Santander encontra-se, de fato, na situação ativa, não constatando evento de incorporação. Ele consultou lá o sistema da Receita. Por outro lado, a empresa que se alega ter sido incorporada em 2003 apresentou o TPJ até o ano 2005, constando a última declaração entregue na data de 21/2/2005, como sendo o da sua extinção.
Observe que a DPJ entregue em 17 de 8 de 2005 não contém informação sobre qualquer evento em comparação. Não há nos autos um pouco qualquer prova delegada pelo contribuinte. Assim, em resposta a isso aqui, também deve permitir julgado de tais documentos com fundamento no artigo 16, parágrafo 4º, inciso C, que é do decreto 70.235. Então, por esse motivo, documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados. Os documentos apresentados interferem de sobremaneira na decisão, não, mas eu vou analisar os documentos, e porque a partir deles você pode encaminhar para um lado e para o outro, e, a meu ver, todos os dois podem prover o recurso do contribuinte. Então, vamos lá. Como relatado, o contribuinte transmitiu o DECOMPS nos meses de novembro e dezembro de 2003, com o objetivo de compensar crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda e empresa sucedida no ano calendário 2002. Ele não é sucedida esse crédito de ano calendário 2002, certo? Com débitos próprios nele especificados, débitos próprios do próprio contribuinte. Em resposta à solicitação, o Supremo foi deferido, sob alegação que se tratava de crédito de terceiro vedado pela legislação. O contribuinte, em manifestação, alega que o Banco Santander foi extinto em 1 de 8, por incorporação, enfim, essa parte aqui eu vou deixar de ler, porque eu já li no relatório. Pois bem, aí. Como se denota, a questão a ser decidida de respeito à legitimidade da sucessora, ora recorrente, para se aproveitar dos créditos provenientes da empresa sucedida. Logo, o cerne da questão é saber se o crédito utilizado pelo contribuinte lhe pertencia no momento da compensação ou se era crédito terceiro. Então, a discussão é se posta. Pelo que se vê das atas de reunião e assembleia realizada respectivamente pela sucedida e sucessora, a data do evento de incorporação ocorreu, de fato, dia 1 de 8 de 2003, e esta data clamada pela recorrente. Em favor desse entendimento, os artigos 1116 a 1118 do Código Civil Brasileiro dizem que a incorporação se aperfeiçoa com a deliberação do sócio das duas empresas. Assim, uma vez deliberada a incorporação, a sociedade incorporadora declara extinta a sociedade incorporada e promove a averbação da extinção do registro do comércio. Confira os artigos. Está aqui os artigos 1116, 1117. A Lei 6.404, 76, tem disposição semelhante. Essa é a lei que a DRJ se referiu. O contribuinte se refere, inclusive, no seu recurso. DRJ não, o contribuinte. Então, ela vai dizer a mesma coisa, com outras palavras. Então, digo eu, em ambas as normas, a extinção da pessoa jurídica se dá no momento da aprovação do ato societário, que deve, a posteriori, ser arquivado e publicado. Por outro lado, o registro e arquivamento da extinção da pessoa jurídica passa a ter relevo, o registro e o arquivamento. De acordo com a Lei 8.934/94. Veja-se o dispositivo 36. Os documentos referidos no inciso 2 da artigo 32 deverão ser apresentados a arquivamento da junta dentro de 30 dias, então depois da extinção, contado em sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, ou seja, após os 30 dias, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. É aqui está a questão. De acordo com essa norma, ao contrário das anteriores, após o transcurso do prazo legal de 30 dias, apenas após o despacho que conceder o arquivamento da ata de assembleia de incorporação da sucedida, é que essa efetivamente deve ser considerada extinta perante o registro comercial. Embora haja nos autos cópia das atas, tanto da sucedida como da sucessora, noticiando ambas a extinção da empresa Banco Santander Central Hispano, que ocorreu em 1 de 8 de 2003, ambas dizem isso, e o registro delas, no mesmo dia também, 12 de 9 de 2003, então há esse registro. E não existe nos autos, então foi 12 de 9 após os 30 dias. E não existe nos autos cópia do despacho que concedeu o arquivamento dos referidos documentos. Compreendo que, para fundamentar
uma posição como outra, a necessidade que os autos estejam devidamente instruídos. Diga-se mais, tanto o primeiro entendimento como o segundo pode ser fundamento de procedência da pretensão contribuinte, vez que o exame da ata de Assembleia de Incorporação sucedida é processo 170-175, evidencia que ela foi levada a registro na data de 12/9, antes ainda, essa data aqui, antes ainda, das datas de transmissão das DECOMPs pela recorrente, que ocorreu lá em novembro e dezembro. Havendo necessidade, assim, nesse rumo de ideias, de se conhecer a data em que ocorreu o despacho de arquivamento. Desta forma, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em diligência para que a delegacia de origem adote a seguinte providência. Eu peço para intimar o contribuinte para apresentar cópia dos despachos que concedeu o arquivamento das atas de reunião da diretoria sucedida e sucessora, de acordo com o artigo 36 da 8934/94, bem como apresente outros documentos relacionados a evento de corporação, se a autoridade fiscal assim entender necessário. Informar se os decretos, se o direito creditório em questão encontra-se disponível, esclarecendo se ele foi utilizado pela sucedida, Banco Santander Hispano, ou sucessora, a hora recorrente. E após, relatório conclusivo, 30 dias para o contribuinte e volta os autos para julgamento, presidente. É assim que eu voto inicialmente. O doutor Dornelles propõe conversão em diligência para análise de documentação de registro do ato sucessório. Então, está aberto para debate e esclarecimento. Queria fazer só um comentário, que foi uma coisa que o Fernando falou no julgamento do processo que eu relatei há pouco, e que se aplica aqui também, né? Só para a gente refletir. Naquele caso, o contribuinte apresentou, após a manifestação de inconformidade, os documentos que ele entendia necessário, e, em razão disso, eu não aceitei a documentação. Aqui, o contribuinte ele alegou, não apresentou, e daí a DRJ veio e falou, olha, você alegou sem apresentar a documentação, né? E daí, nesse caso, a gente estaria com fundamento no a linha C do parágrafo 4º, aceitando a juntada de documento em razão de um fato superveniente, né? Só para a gente refletir aí como compatibilizar essas duas situações. Está no mudo, Dornelles. Aqui é o seguinte, de acordo com a legislação, tem que decidir aqui se é legítimo ou não o contribuinte para aproveitar seu crédito, porque, do contrário, é crédito terceiro. Então, a data que ocorreu, isso aí é importante na decisão aqui. O contribuinte, ele juntou prova de impugnação, ele juntou a ata de assembleia, devidamente registrada, lá. O que ele fez na impugnação foi complementar. Lá ele colocou da sucessora, e aqui, no recurso, ele trouxe da sucessora. Foi um documento de relevo, basicamente, que trouxe contribuinte na impugnação. Ele não saiu trazendo todos os documentos, não. Ele apresentou documentos na impugnação. Foi mais uma complementação das alegações dele, porque continuou continuou-se a entender que ele não tinha legitimidade para aproveitar esse crédito. Então, é mais uma complementação de provas do que provas novas, e falo da dialética porque, de fato, a DRJ disse que não comprovou a legitimidade do crédito, e o que ele fez foi, então, peraí, então deixa eu fazer mais prova, porque a mesma data que eu estou dizendo aqui, que a sucessora, que o evento, de acordo com esse artigo aqui, 227 da Lei 404, a sucessora também registrou nessa data e também está dizendo, e também incorporou, e também assumiu esse meu ativo e passivo aqui. Então, não é crédito terceiro, então ele trouxe isso como complemento, e, no caso aqui, eu estou
eu estou trazendo essa razão adicional de, de, de aceitação por causa da dialética. Eu vou pedir um prazer só para dar uma olhada no processo aqui, presidente, tá? Eu estou olhando aqui o processo também. E aí eu verifiquei, assim, essa ata que ele menciona aqui de 1º de agosto de 2003, salvo engano, é uma ata que autoriza que sejam tomadas as providências para incorporação e extinção, né? Olhando aqui no site da Junta Comercial, tem alterações societárias que foram feitas depois aqui. Então, tem uma ata de reunião da diretoria, 14 de junho de 2004, do Banco Santander Central Hispano, onde ele coloca aqui, resolvem, autorizando as providências pela extinção da sociedade. E aqui, né, Dornel, olhando os documentos, ele traz as atas que seria a sucessora, né? Da sucedida, ele só traz essa de 1º de agosto, né? De 2003. Perfeito. Isso, né? É isso mesmo. Foi, como você bem colocou aí, registrada 12/9/2003. Antes Depois do evento. dos 30 dias. Né? Após os 30 dias, mas essa data ainda é antes da transmissão das DECOMPs. Por isso que eu falei que é necessário ver, de fato, a data desse despacho aí, porque quem adotar esse tipo de posição pode dizer que é de terceiro, pode dizer que não, depende da data que foi do despacho lá. Porque tem duas posições para você adotar aqui, de acordo com a legislação, né, Eduardo? Então, é essa primeira que eu trouxe aqui, que é do artigo 116, e é essa aqui, do 6404, do artigo 227, que o contribuinte defende, e tem uma outra que a gente viu, né, que discutiu, que é Edeli, mais algumas outras da Câmara Superior, não lembro mais quem mais adota, que é o registro, né? Então, quem adotar essa outra posição do registro é importante demais trazer aqui. Por isso que eu estou conduzindo o processo em diligência, até para ser coerente, para não tolher o voto de quem pensa ao contrário de mim, inclusive. Coerente no que eu tenho dito, Ana Carolina, Maria Carolina. Diligência servir para a convicção do julgador. Não para produzir provas, a favor de quem quer que seja. Antecipo aqui pela documentação juntada ao processo, não há prova suficiente a comprovar que, de fato, o crédito é de sucedida. Eu não sou muito favorável à realização de diligência para aperfeiçoar isso aqui. Só trazer o contraponto, Fernando. Isso aí é expressa exposição de lei, né?
que considera a data que aí, quando se faz o registro após os 30 dias, a eficácia vai a partir do despacho que o concedeu o arquivamento, né? Está na lei. Assim, eu acho, eu tenho a impressão, o arquivo que está aqui no site da Jusesp é mais completo, tá? Mesmo nesse caso aqui da ata de 1º de agosto de 2003, que ele coloca. Porque há um comprovante de protocolo aqui, dia 28, aparentemente 28/3, e esse 12 de setembro, eu acredito que já seja o deferimento do arquivamento, entendeu? Então, eu acho que a partir dali já tem eficácia o ato societário. A questão para mim é que, lendo o ato societário com calma, eu fico com a impressão de que eles não deliberaram pela extinção da sucedida nesse momento, entendeu? Eu fiquei com a impressão aqui que eles simplesmente autorizaram que se tomasse providências para isso. No caso, segundo a lei, fala que a sociedade incorporadora que deliberar isso aí, né? Isso aí é ser trazido no recurso, né? Esse segundo documento, ele vai encampar isso aí. Isso pode ser trazido, inclusive, isso não está nos autos, está no site que você colocou, né, Eduardo? Eu posso, se vocês concordarem, pedir para colocar nos autos. Que assim, o que está nessa ata do dia, folha 153 do PDF, o conselheiro Eduardo falou, autorizar as providências complementares decorrentes do hora deliberado, trazer o acervo, né? Inclusive necessárias para que seja promovida posteriormente a extinção dessa sucursal. Então, nessa data aqui, que foi feito o registro de 12/9, tu não vai fazer posteriormente a extinção, então, naquela data. Ou ela estava extinta ou não estava. Ali, naquele momento, ela não estava, né? E a ata da Assembleia, que ocorreu dia 1/8 também, da incorporadora? Essa está no 170, 175. Eu acho que foi essa data que eu vi ali. Não, 170. Essa é... É o documento 4, se não me engano, Iago, do recurso. Eu estou olhando aqui outra coisa agora, aqui, só depois eu vou deixar um pouquinho. Tem um aspecto importante aqui no relatório da DRJ. Assim, o segundo parágrafo do relatório, por meio do despacho decisório da equipe em RPJ-PJ, de 28/10/2008, folhas 19 a 22, a autoridade fiscal não homologou as compensações declaradas sob o fundamento de que a empresa sucedida, detentora do crédito, permanecia ativa e, mais grave, e solicitou o mesmo crédito por meio da Decomp de início 39036. Sobre esse aspecto, eu até mencionei na minha decisão, né? E no recurso, eu peço para esclarecer essa questão aí. Se você vê, isso aí é uma coisa que eu fiquei na dúvida também, como é uma prova negativa, né? Eu peço para informar se o direito creditório em questão, aqui no inciso 2, né? A diligência serve para dar convicção a isso, porque o contribuinte nega. Informar se o direito creditório em questão encontra-se disponível, esclarecendo se ele for utilizado pela sucedida, Banco Santander Central Hispano, ou por sua sucessora,
hora recorrente. O documento que eu falei, documento 4, ele está no e-processo, só para quem quiser ver, é 168, 170. É uma Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida no dia 1 de agosto de 2013, mesma data. O voto da RJ, que, por outro lado, a empresa que alega ter sido incorporada, né, em 2013, apresentou da IPJ até o ano de 2005, folha 108, 109, constando na última declaração entregue a data de 21 de fevereiro de 2005 como sendo sua extinção. 21 de fevereiro de 2005. Isso, eu li isso também, eu inclusive coloquei no voto, né? Esse é o despacho, é a decisão da RJ, esse parágrafo aí. De, é, eu vou enfrentar isso aí no mérito, né? No mérito, porque eu vou aplicar o que diz na legislação e vou considerar a data legítimo ou não, o crédito olhando para a legislação e não para a obrigação acessória. Mas isso aí, isso é um fato que foi trazido pela DRJ, com certeza. E quando é que foi feito onde é que está esse ato que fez a extinção da empresa? Eu posso 170. compartilhar aqui, eu acho que se eu compartilhar minha tela aqui, eu acho que facilita. Melhor. 170, Iago. Mas Rapidinho. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Esse aqui é o ato, isso aqui é tudo que seria, entre aspas, incorporado, tá? Então, a ata de 1º de agosto, teve aqui o protocolo que eu falei, aqui, ó, 28/3. Então, provavelmente o despacho de arquivamento já é da data que consta aqui em cima no registro, 12 de setembro. Aí ele tem os considerandos, né? Resolvem autorizar as providências e façam necessárias a efetivação da transferência de todo o acervo apurado no centro de laudo de avaliação para outra pessoa jurídica. Isso em 12 de setembro de 2003, foi o registro. E aí, 21 de fevereiro de 2005, que é a data que seria também o encerramento, onde ela transmitiu a DIPJ de evento, né? De extinção. Especial aí, né? De extinção. Tem os considerandos, ele fala em um deles sobre a Assembleia de 1º de agosto, e aí ele coloca no final que resolve, nos termos de autorização, extinguir essa sociedade, autorizando as providências que façam necessárias a efetivação dessa extinção. Então, parece que a extinção aconteceu aqui, de fato. Isso aí tu pegou no site da Junta, né? Você está pesquisando agora. Isso. E isso sim é verdade material. É ao vivo, né? Eu assim, eu não. Primeiro, se fosse. Eu considero também que não estava aprovado, sabe? Assim, eu ainda estou me remoendo ainda aquela questão que nós fomos vencidos ali, eu, Carol e Fernando ali, da produção de prova. Eu acho que o contribuinte tem que trazer algum elemento que demonstre, ó, pelo menos um esforço dele que ele estava trazendo, que ele teve algum motivo, teve alguma razão relevante que ele não conseguisse trazer a prova. Aqui o fato é evidente agora que ele não conseguiu trazer a prova. A pesquisa trazida pelo conselheiro Eduardo que mostra que a extinção ocorreu realmente na data em que foi feita a DIPJ. Só que a gente tem que trazer essa prova agora aqui, nós aqui, né? A gente tem que trazer essa prova para dentro do processo aqui, tem que baixar esse aqui e botar aqui. Ou dizer que não está aprovado, né, simplesmente. Tá mudo, Eduardo. Eduardo, por favor, compartilhe esse documento com a gente. Tá, peraí.
Só peço, Iagro, dê uma olhadinha lá, por favor, no documento de folha 170 do e-processo. Essa é a ata da sucedida, ou da sucessora, que a diretoria, né, a Assembleia, ela aceitou o patrimônio, né, Vou olhar. o que foi vertido. E, de acordo com a lei, essa data é a data. Para mim, essa data está confirmando a extinção, que ocorreu dia 1/8 mesmo. Mas aqui não está fazendo incorporação ainda, né? Aqui está só dizendo da manifestação de interesse, né? Tu leu aqui, Dona Elza, com mais calma aqui, ó. Estou compreendendo. Pode falar, viu, Iago? Eu estou ouvindo, viu? Eu estou aqui. A minha leitura aqui é essa que a gente tinha feito antes. Aqui, ó. Ele está só dizendo que das providências aqui. Não tem uma certidão de óbito da sucedida aqui. Está dizendo o seguinte, ó, que a proposta de editoria, o aumento de capital, com a versão eles vão deliberar sobre a proposta de versão do capital da Santander Span, tá? Informou que a empresa especializada aqui, XX, aqui fez a avaliação dos laudos, né, esclareceu que a proposta em exame visa modificar a estrutura do grupo ali, né? E transformando os respectivos patrimônios em participação societária em empresa brasileira, conforme reunião do conselho e tal. Não tem nada aqui de extinção. Aqui. Entendi. A minha proposta de diligência é exatamente para formação dessa convicção da data de extinção, compreendendo que esses dois documentos, eles juntos, eles se completam. Mas assim, a extração do direito material, Eduardo, ele foi no site da Junta Comercial, e esse documento aqui, para mim, mais que a intenção, ele comprova que nessa data houve extinção. Mais que a intenção, houve extinção. Essa data foi posterior ao envio das DECOMPs, né? Porque ocorreu a assembleia no dia, né, Eduardo? Em junho de 2014, cadê? Em junho de 2004, posteriormente à data de transmissão, então não podia recorrente transmitir essa data, e o arquivamento ocorreu no dia 21/2/2005, posteriormente à data. Isso casa com o envio da DIPJ do contribuinte no ano 2005 também, viu? Então, nesse caso, então, eu vou alterar meu voto, presidente. Eu vou, com a permissão, trazer esses documentos coletado no site, vou fazer o endereçamento, para confirmar a decisão da DRJ, que se trata mesmo de crédito terceiros, porque na data de transmissão da DECOMP,
não havia extinção da Santander Central Hispano, de acordo com esse documento, de forma bem clara, que ele, na verdade, está servindo apenas para confirmar a decisão da DRJ de que é o crédito de forma de terceiros e isso está em consonância até com com a DIPJ, né, que foi em 2005, salvo em 2005, porque o arquivamento e o deferimento ocorreu no ano 2005, aqui, de acordo com o documento que o Eduardo conseguiu no site aqui. Então, esse documento não estava nos autos, né? Eu posso trazê-lo aos autos e, com isso, eu vou negar provimento ao recurso, presidente, para confirmar a decisão da DRJ de que se trata, de fato, de crédito terceiros, que, na época, vou fazer outro giro, né, da decisão, em razão da discussão aqui, e eu me convenci de que, de fato, que eu devo negar provimento ao recurso com base nesses argumentos aí, confirmando tanto a decisão inicial, despacho rescisório, como a DRJ. Pode ser? Pode ser, pode ser sim. Extraindo aqui a verdade material, né? Mais verdadeira que essa, impossível. Então, já vou coletar os votos, então, de acordo com a pesquisa realizada ao vivo aqui. Doutor Iagra, como voto? Considerando a mudança do voto de doutor Dornelis? Não, eu acompanho, eu só faço uma ressalva que aquela preliminar de juntada de documento ali, assim, com esforço, assim, a gente dá para enquadrar na excepcionalidade, tá? Só para a gente não ficar com essa matéria. Não, tranquilo, Iago. Eu estou, inclusive, enfatizando essa parte que você viu no voto, né? Eu estou dizendo... A DRJ faz uma menção expressa que ele não provou, quer dizer, assim, então é um documento que ele teria que trazer de novo, assim, para tentar reforçar aquele argumento ali. Não é algo que ele está tendo relapso na produção probatória. Né? Esse documento que ele trouxe em recurso confirma, segundo aos olhos do contribuinte, que a incorporação ocorreu dia 1 de 2003. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto que eu estou falando. Eu estou falando assim, é que ele trouxe porque a DRJ mencionou isso na decisão, e aí, para acatar esse argumento da DRJ, ele obrigatoriamente tem que trazer no recurso, né? Não tem outra alternativa para ele. É um fato superveniente dentro do processo, né? Está naquela hipótese. E no item C, né? Item C, né? Isso, exato. Ok, então é o que está aqui. Então, o doutor Iagra acompanha o relator, doutor Dornelis. Doutor Lisandro, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo, como vota? Também presente com o relator. Doutor Fernando, como vota? Considerando que, na minha opinião, o adequado seria negar provimento por falta de provas, ao invés de afirmar que o contribuinte estava utilizando crédito de sucedido, quando deveria ser o contrário, o contribuinte deveria provar que estava utilizando crédito de sucedido não de terceiros. E a gente diz que o crédito é de terceiro, não de sucedido. A gente não precisa afirmar que é crédito terceiro. A gente pode simplesmente defender que o recurso não requer provimento porque não foi provado que é crédito sucedido. Para a gente não incorrer no equívoco, talvez, a depender de quem vai analisar a situação, de a gente utilizar um documento que, segundo o carimbo que aparece vindo lá da JUSESP, não tem valor probatório. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acompanho o relator, só faço essa ressalva que pode ser... Você me acompanha para as conclusões, então, né? Não, mas eu acho que é isso que a gente está decidindo, não é? Que ele não comprovou, que a empresa não está distinta. Não, eu estou dizendo que, de fato, é crédito terceiros. Eu estou trazendo o documento... É um problema. Não, por quê? Mas é um documento que está no site, estou trazendo. Eu já vi várias vezes acontecer isso no RJ, viu? Não, o Dornelis, eu vou pelas conclusões também. Ele tem que dizer que ele não provou que ele detentor do crédito, sabe? Assim, se é de terceiro, se é de quarto. O que nós temos aqui? Ele tinha a alegação que havia extinção. Verificamos que não tem. A extinção não aconteceu. A minha proposta é essa também, assim, olha, ele não provou que ele tem, que é a titularidade do crédito. Pronto, entendeu? Se é de terceiro. Daqui a pouco a gente está afirmando uma coisa aqui, que o crédito de terceiro vai surgir uma outra situação. Vamos dizer depois, aqui a primeira turma da terceira Câmara está dizendo aqui que o crédito é meu. Eu vou lá abrir uma outra discussão que nós não temos competência para isso, tá?
Não sei, eu também acho que eu concordo com o Fernando, assim. Tu vai dizer que é de terceiros, assim, o teu dispositivo é esse? Não, mas o DRJ, ele diz isso já. Não, ele fala, Inclusive, o despacho decisório também diz isso. Todos os dois dizem isso. Não, eles falam nas fundamentos, não na conclusão, né? Eles falam que é... Não. O fundamento da despacho decisório, ele diz que é terceiros, que não é dele. Porque no momento que no momento que ele transmitiu a DECOMP, ele não era portador desse crédito, era da Hispano. A Hispano, a extinção dela ocorreu depois, ocorreu somente após a transmissão da DECOMP. Se ocorreu apenas após a transmissão da DECOMP, é crédito terceiro. Assim foi o despacho decisório e também assim foi a DRJ. Não, doutor, olha só. O que a DRJ fala é no relatório. Ela traz lá que o despacho, lá que fala, olha, que por meio do despacho, né, ele fala que o crédito é terceiro. Mas a DRJ, ela não diz isso. A DRJ diz o seguinte, olha, consultando o sistema CNPJ, verificou que a empresa está ativa. Então, por outro lado, né, a empresa... Não, Iagro, começa aqui a DRJ, o contribuinte afirma, você afirmou isso aí porque o despacho decisório falou isso. Nos tratados de saldo negativo, por ele comprado em 1/8, por isso não se configurando a utilização de crédito terceiro. Tá, então tá bom. Tá, então eu retiro o que eu falei, então eu vou concordar então. E aí ele fala, no entanto, consultando o sistema CNPJ, aí vai, né? Tá. Ok. Eu estou só confirmando a decisão da RJ. Tá, por sua vez, também, não, os partes ok. Tem razão. O senhor acompanha o relator, então, né, doutor Iago? Integralmente, tá. Integralmente. Doutor Lisandro, continua acompanhando o relator? Acompanho o relator. Doutor Marcelo, continua acompanhando o relator também? Também, presidente. Doutor Fernando, acompanha pelas conclusões? Isso, pedindo vênias aí o relator, acompanha pelas conclusões. Doutora Maria Carolina, como vota? Acompanho o relator. Doutor Eduardo, como vota? Com o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Então, após o reunião do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, acompanhei pelas conclusões, conselheiro Fernando Belcher da Silva. Então foi isso, colegas. Então aqui, apregoando o próximo processo aqui, de número de ordem 54, o 14.751.720.010/2011-48, recorrente a PV, Comércio de Mercadorias em Loja de Conveniência Limitada, interessado Fazenda Nacional, de relatoria de doutor Lisandro, que tem a palavra. Vocês estão vendo o doutor Lisandro? Não. Agora não. Senhores, estão me ouvindo? Sim, voltou. A minha conexão de internet está bem ruim, mas a minuta já está na pasta T. Vamos lá. Uma coisa errada aqui, eu não estou conseguindo ver os processos. Agora. Item 54, é isso, presidente? Pois não, doutor Lisandro, isso aí.
Bom, é uma questão de tempestividade. O recurso voluntário trata-se de processo de recurso voluntário que confirmou o lançamento, cuja infração foi a manutenção de passivo na escrituração sem que o contribuinte comprovasse sua exigibilidade. Trago as disposições. A 10ª turma da Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação cientificada em 21/9/2008. A interessada apresentou recurso em 24/10/2018, no qual reforça os argumentos de sua impugnação. Não há nesse recurso preliminar contestando a intempestividade. Apresentou também aditivo em 18/12/2018, em que contesta a carta de cobrança, resultado da intempestividade do recurso voluntário. Então, diz o contribuinte que pesa a respeitosa decisão, que entendeu ter sido intempestivo por ter sido protocolizado em 24/10, quando o prazo assinalado seria 23/10, convém esclarecer que tal prazo não é absoluto, considerando que tal fato não se deu por culpa da hora impugnante, mas por indisponibilidade do sistema da Receita, cuja excepcionalidade está contemplada na IN 1782 para admitir o recebimento do recurso como tempestivo. É que a hora impugnante, no prazo legal, dirigiu-se à unidade de seu domicílio para protocolar o referido recurso apenas receptível após agendamento através do sistema da Receita. Todavia, como se observa pela comprovação anexa, o agendamento deu-se no dia 23/10, às 6h33, consoante senha de agendamento, mas a unidade da Receita só disponibilizou data de horário no dia 24, às 15h15, quando o impugnante compareceu e efetuou o protocolo. Ora, o protocolo não se deu no dia 23, em razão de o sistema apenas disponibilizar data no dia 24, não sendo certo nem justo que a impugnante seja privada da apreciação das suas razões de mérito. Traz a instituição normativa, trecho da instituição normativa 82, artigo 3º, em que diz que, em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da Receita, que impeçam a transmissão dos documentos, a entrega poderá ser feita excepcionalmente mediante atendimento presencial em unidade da Receita. Seu voto. O contribuinte foi certificado em 21/9/2018, e não 2008, como estava no relatório, e apresentou recurso em 24/10. O artigo 33 prescreve que da decisão caberá recurso dentro de 30 dias à ciência da decisão. Não socorre ao recorrente a alegação de que no prazo legal dirigiu-se à unidade da Receita Federal de seu domicílio para protocolar o recurso voluntário, mas que o recurso era receptível apenas após agendamento e fora do prazo. Isto porque o agendamento poderia ter sido marcado em data anterior ao último dia do prazo, de forma que o protocolo estaria dentro do prazo. Adicione-se que a apresentação pessoal não é a forma de protocolo do recurso, havendo a possibilidade de postar a petição ou apresentá-la via eletrônica. Instituição normativa 1782. A recorrente alega indisponibilidade no sistema, de forma que lhe restava apenas agendar data para o recebimento de sua peça de recurso no dia seguinte. Mas, como dito, havia a possibilidade de postar o recurso, mesmo a alegação de disponibilidade do sistema não foi comprovada pelo recorrente. Então, presidente, o meu voto é por não conhecer o recurso e trago razões aqui, caso seja vencido no conhecimento. Então, está aberto aí, colegas, autorizando pelo não conhecimento do recurso por apresentação intempestiva. Está aberto aí para esclarecimento. Pelo que eu entendi, Lisandro, não estou lhe vendo também, não, mas você está me vendo, né? Pelo que eu entendi, ele disse que não tinha agendamento na Receita
para protocolar o documento, tem que agendar na Receita para protocolar o documento. É isso? É isso. Ele se dirigiu à Receita e não conseguiu o protocolo, porque o sistema da Receita funciona por agendamento. Ele podia ter agendado, por exemplo, em casa. Entendeu? Não precisava se dirigir à Receita, mas a data a data geralmente próxima, mas a data para... Tem prova que ele foi lá? Tem prova. Desculpa. Ele agendou, ele agendou no último dia e o dia disponível era só o dia posterior, que estava fora do prazo. E ele foi na Receita e tem prova, então, Iago, que ele foi na Receita e não protocolou, porque não foi agendado, é isso? Ele tem a prova do agendamento. Vamos ao. Tem a prova de um agendamento. Não se sabe se é para o recurso, né? Não sei o que era esse agendamento, mas eles têm prova de um agendamento. Pode não ser, pode ser até que ele não tivesse o recurso. Ele agendou, mas não tem o recurso. Mas aí, isso aí não dá para provar. Mas, enfim, como eu falei, não é a única forma de protocolo, de recurso. E também cabia um diligenciamento para ele, no meu ver, né? Já que isso é um sistema regulamentado de protocolo. Então, meu voto é por não conhecer. Ele podia ir na Receita mesmo, sem agendamento, podia? E ao mesmo tempo fazer protocolo por insistência, né? Podia também, por insistência, e podia também protocolar via os Correios, né? Até eu ia falar isso, doutor, dizendo, eu tenho o ato declaratório normativo COSIT 19, de 97, que trata expressamente da remessa de impugnação de recursos pelo correio. Sim. Ele menciona o CPC, que é a mesma... Só uma dúvida, por que você não conhece o recurso? Conhece o recurso tem provimento, não? Não, eu não conheço. Você não conhece o recurso? Mas ele não está falando exatamente sobre a questão da intempestividade? Sim. Ele apresentou intempestivo, então eu não conhesto. É o recurso que é intempestivo, não é impugnação. Não é a impugnação, não, é recurso. O voluntário intempestivo, doutor Isaac, por causa da emenda, né? A emenda está errada. Não é isso, não, mas porque é o seguinte, o que eu tenho visto também é o seguinte, quando existe uma alegação contra defendendo a tempestividade, conhece e nega provimento. Conhece a parte conhecida é provimento. Não é isso, não? Foi apresentado fora do prazo. Mas fora do prazo, mas ele tem alegação dizendo porque é intempestivo, porque ele pode... não é tudo. Mas a alegação não foi aceita. Não, peraí. Para com calma. Eu já vi muito. Olha só um instante. Tá. Eu vou dispensar a Nayara, porque está no fim do expediente dela. Tá. Nayara, eu vou dispensar você, a gente vai parar a gravação e eu preciso que em 5 dias úteis a gravação vai estar disponível, que está sendo realizada pelo doutor Eduardo Cardoso. Ok, presidente. Já interrompi aqui a transmissão, presidente. Obrigado, Nayara. Até amanhã. Até amanhã. Tá gravando, né, Eduardo? Tô sim, presidente. Eu só queria fazer uma observação, vocês já estão discutindo outro ponto aqui, mas o agendamento que eu achei no processo é o mesmo dia do protocolo. Não. 24/10. Tem um outro? Não. Tem na página 903, se não me engano. É bem anexo ao... Ele tem 2 recursos ali, tá? É na página 903 ali. Clica ali, você vai ver o agendamento. Aí tem É o que eu estou olhando. Não, aí tem, não, olha embaixo. Bem embaixo ali, tem a senha emitida às 6h33 do 10 para... tá. Então ele nem chegou aí. Tá, entendi. Tá bom. Ele foi até lá obrigado. e aí foi agendado para ele no dia 24/10, assim.
Ou ele emitiu pela Presidente. internet, porque o agendamento é online, né? Tá, Não, ele foi lá, né? Assim, é aquela coisa assim, ó, às vezes eu mandou o estagiário lá, né? O estagiário foi lá, pegou a senha, ó, consegui para amanhã, né? Entendeu? Tá. Agora, não é o correto, entendeu? Ele perdeu o prazo, de fato. Entendeu? Sim, sim. E podia ter saído, saiu às 6h33 ali, com a senha, aqui não, dizendo que era para outro dia. Ele vai ali na agência do correio do lado e posta o recurso e está resolvida a situação. Eu já vi porque casos assim. o meu ponto, é porque o meu ponto eu acho que ele nem foi lá, porque essa senha, se você olhar, é da tela do ECAC. Em cima tem o cabeçalho. Então eu acho que ele fez o agendamento pela internet, dia 23. Ele olhou e falou assim, nossa, só tem dia 24. E ele nem tentou ir à Receita 23, entendeu? Esse é o meu ponto. Mas não vai fazer diferença aqui, não. É só, Presidente, enfim. tem um ponto, se me permite. Pois não. Eu poderia ter simplesmente não conhecido o recurso e não ter rebatido os argumentos, porque os argumentos foram trazidos no aditivo. No recurso, talvez por entender que esteja tempestivo, ou não sei porquê, mas ele não trouxe uma preliminar de tempestividade. Eu preferi rebater os argumentos trazidos mesmo numa petição posterior. Então, acho que o Dornelas tem razão no sentido de que eu deveria conhecer parcialmente, conhecer apenas as alegações quanto à intempestividade, até porque ele conheceu da intempestividade, me parece, depois de ter recebido aí a carta de cobrança. Então, ele trouxe argumentos defendendo intempestividade, eu colocaria o que no meu processo, no meu dispositivo? Conheço parcialmente só em relação aos argumentos trazidos presidente. a tempestividade e nega provimento. O que eu queria dizer, só para concluir o que eu ia dizer, porque assim, ó, um exemplo mesmo que o Iago trouxe aí, e que é a Carolina, eu também apresentei uma sugestão, digo logo que eu concordo com você, viu, Lisandro? Eu vou lhe acompanhar no voto, que de fato é tempestivo o recurso. Mas, assim, no caso dele, ele poderia alegar algum fato impeditivo que fez e trazer comprovação que foi intempestivo, e aí ele teria que conhecer dessa parte para poder negar provimento. Ele não pode simplesmente não conhecer. Por isso que é parcial, né? Aí, se ele acolhe os argumentos, ele avança no mérito, mas como ele parou aí, tem vários fatos impeditivos que possa o contribuinte alegar, dizendo que foi tempestivo em vez de ser tempestivo. Ele abre uma preliminar e fala por que foi. Então, de repente, protocolou via correios e não chegou e não chegou nos autos, né? Não tem protocolo, tem o protocolo nos autos só depois de 2 semanas. Tem várias coisas, e ele vai alegar isso aí, a gente vai conhecer parcialmente, a parte conhecida vai dizer se nega ou dá provimento. Se dá provimento, a gente tem que avançar. Mas, enfim, de forma, eu não conhecendo da razão do contribuinte, você está alegando, mas no caso, ele é particularidade, ele está alegando isso em um aditivo, né? Em um aditivo. Mas, enfim. Eu já penso diferente, Dornella, desculpa, mas assim, eu acho que a tempestividade ela é prévia, entendeu? Não é porque a gente analisa as razões da tempestividade que a gente conhece do recurso. A gente analisa se é tempestivo, a gente conhece. Aí a gente passa a analisar, tipo, nulidade, mérito. Aqui a gente não analisa isso. A gente analisa, é óbvio, a gente analisa as razões se ele é tempestivo ou não. Uma vez identificada a tempestividade, não se conhece das razões de recurso. Então é não conhecimento. Mas se você está analisando, Marcelo, você tem que conhecer, né? Se você está analisando, se for assim, se for assim, não é desnecessário o conhecimento, porque você sempre vai conhecer, porque sempre vai ter recurso, você sempre vai ter que olhar, entendeu? Não, se por acaso for... enfim. Não, é que é o seguinte, assim, a gente está indo contra o artigo 35 do PAF lá. Primeiro, houve um equívoco da unidade da Receita, sabe? Quando o recurso é intempestivo, ele tem que ser encaminhado para ser analisado pelo CAC. Não é a DRJ, não é a unidade lá, o atendente do CAC lá que vai dizer que emitir carta cobrança. Não teve esse erro. Quando o contribuinte foi cobrado, ele falou, olha, eu
Ele vai trazer a informação sobre a tempestividade dele. Agora, a gente só conhece parcialmente em relação à matéria. Se ele é intempestivo, ele não entrou. Entendeu? Não tem como conhecer parcial por causa de tempestividade. Perfeito. Iagro, não tem meio para gravidez. Eu concordo com você, Iagro, você tem razão. Conhece com relação à alegação de tempestividade, mas não conhece o recurso. Não. A gente não está conhecendo o recurso. A alegação dele é como se fosse um memorial, tá entendendo? A gente vai dizer, olha, na petição e tal, lá, de folhas tal, o contribuinte alegou que a intempestividade decorreu de tal motivo. Mas ainda faz parte da decisão de não conhecimento, esses argumentos. Você não está conhecendo nada ainda, entendeu? Mas, enfim, não existe assunto não polêmico, né? Não existe. Posso pedir os votos, colega? Presidente, só me fala, presidente, qual é o voto do relator? Não conheço o recurso. É para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida em relação à intempestividade, negar provimento. Perfeito. É esse o voto? É esse o voto. Esse. Isso. Eu vou divergir, então, para não conhecer. Doutor Dornelas? Eu acompanho o relator, presidente. Dá provimento parcial para conhecer parcialmente o recurso? Não, do provimento parcial não. Ele vai conhecer parcialmente o recurso e no mérito vai negar provimento. Foi isso que ele falou. Conhece parcialmente o recurso e na parte conhecida nega provimento. Na verdade, conhecida a matéria e nega provimento. Isso. Eu estou conhecendo, portanto, estou rebatendo. Ao enfrentar o neprovimento. É o que o relator falou aí. Conheço parcialmente o recurso e na parte conhecida nega provimento. Nega provimento, né? Então, o doutor Iagro abriu divergência, o doutor Dornelas acompanhou o relator, doutor Marcelo. Presidente, eu também vou pelo não conhecimento, acompanhando a divergência do Iagro, sendo que aí, quanto aos fundamentos, eu vou pelas conclusões, tá? Tá bom. Doutor Fernando? Eu acompanho o relator. Doutor Fernando acompanha o relator. Doutora Maria Carolina? Eu acompanho a divergência, entendo que é caso de não conhecimento. Doutor Eduardo? Com a divergência, presidente, pelo não conhecimento. Eu também vou acompanhar a divergência, pelo não conhecimento. Eu vou, então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos. Em não conhecer o recurso. Vencidos o relator, eu conhecia parcialmente e na parte conhecida negava-lhe provimento acompanhado dos conselheiros Dornelas. Mais alguém acompanhou? Fernando? Dornelas e Fernando. Designado. Foi o Marcelo que votou pelas conclusões? Porque assim, o fundamento eu não concordo com o Lisandro com essa questão de que ele teria outros meios e aí por isso seria intempestivo. Eu acho que assim, o meu problema aqui é só a falta de prova e aí foi aquilo que o Eduardo bateu. Ao que parece, consta uma tela do ECAC, mas assim, se o contribuinte tivesse provado que ele teria ido lá na Receita e não teria conseguido fazer esse protocolo, eu aceitaria, entendeu? Que pelos fundamentos do Lisandro, ele não aceitaria. É por isso que eu volto pelas conclusões, os meus fundamentos são diversos. Mas você está trazendo argumentos para intempestividade, entendeu? Então você está conhecendo parcialmente, ou não? Não, eu não conheço, não. Eu analiso a tempestividade, é óbvio, eu sempre vou olhar para o recurso, mas assim, o fato dele ser intempestivo... Ele não trouxe nenhum argumento no recurso, cara. Mas ele não fala que foi lá e que não conseguiu agendar no dia? Ele não diz isso? Não trouxe não.
Ele trouxe uma petição depois que soube que estava intempestivo. Não, tudo bem, essa petição aí. Se ele tivesse Então, nessa petição comprovado que ele teria de fato ido na Receita, eu aceitaria, entendeu? O que você não aceitou, né? Pelo que eu entendi. Acho que permanece esse dispositivo presente, né? O acordo é esse mesmo. É, é isso, né? Após o membro do colegiado por maioria de votos e não conhecer o recurso, vencido do relator, acompanhado dos conselheiros Dornelles e Fernando, que o conheciam parcialmente na parte conhecida, negavam-lhe provimento. Certo? Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro. Pode ser. Mas só ressalva, eu voto pelas conclusões, tá? Então, Tá? O Iágaro, designado para redigir o voto vencedor. e aí eu voto pelas conclusões, porque eu estou imaginando que o Iágaro que vai fazer o voto vencedor, por exemplo, vai adotar os próprios fundamentos do Lisandro, né? É isso. É claro, voto, Marcelo, para dizer quais foram as suas conclusões. Ah, vamos. No É colegiado muito por maioria trabalho. de votos e não conheceu o recurso. Eu olhei o que é É intempestividade e muita falei, nossa, bala esse por vai ser, desfruto esse vai ruim, ser um né? minuto. Não é o que o pessoal fala, é muita Caminhão cirurgia pra para matar pouca uma doença, formiga. né? O que ele falou? Não entendi. Muito o quê? Muita cirurgia para pouca doença. Muita bala para desfruto ruim. É a É que eu expressão, né? tô vendo onde que eu vou encaixar aqui que o Marcelo acompanhou pelas. Não, teria que ser assim, Pode ser lá no final. Não, no final não, tem que ser no conhecimento, na primeira parte. Sendo conhecimento, né? Não conhecimento, né? Vencidos os relatores Dornelas, né? E Fernando. O conselheiro Marcelo votou pelas conclusões. No conhecimento. E depois, sim. Não, ele voltou para a sua conclusão, desculpa, viu, Iágaro? Não é no mérito. Não, eu sei que não é no negar mérito. provimento. Tem que puxar para antes ali, tem que ser na primeira parte do não conhecimento. Não, é no mérito que ele. Não é no mérito, não, é no conhecimento. Ah, no conhecimento? Então. Se for dar muito trabalho, pode tirar, tá, Rafael? Não faço questão Pois de. não complica se tira esse negócio. Não complica, pode tirar. Eu só queria deixar claro que eu não, voto Marcelo. minha posição. Mas na hora de tirado. formalizar, tira isso aí, deixa mais simples. Está tirado. Então, após o membro colegiado por maioria de votos e não conhecer o recurso, vencidos os relatores, conselheiros Dornelles e Fernando, que o conheciam parcialmente na parte conhecida, negavam-lhe provimento. Designado para redigir o VV o conselheiro Iágaro. Beleza. A gente vai avançar mais aqui, colega? Podemos ir, presidente, se quiser. São 5 processos meus aqui que são 2 aqui lá pela tese 736 e 3 de compensação que são tranquilos. O meu último também a gente julga em 2 minutos. Então vamos lá. Então vamos começar aqui com o 57. Me dá 2 minutinhos só para eu pegar água aqui. Também vou pegar, né? E vou resgatar o cachorro da rua também. Eu deixo minha cachorra na rua e agora anoiteceu. Ela começa a dormir do lado aqui e ronca. Eduardo ainda tá gravando, não? Tem que desgravar aí. Suspender a gravação. Como são 2 minutos só, a gente vai ficar, já vamos voltar. Eu vou deixar direto, porque senão depois são 2 links que tem que mandar lá pro pessoal que cuida. É mais fácil assim.
Presidente, só esclarecendo que Eduardo optou por continuar a gravação, então está gravando direto, viu? Sim, pois não. Eu ia propor para a gente continuar amanhã, que são processos fáceis, né? Que já tem uma certa hora aí, então é que funciona o Tico Teco, mas eu também sou vencido nessa parte. Mas eles são fáceis, pelo menos os meus são fáceis. Carol falou que os delas são fáceis. É um só, né, Carol? É um só, e se quiserem que eu dê spoiler, é intempestivo. E tem resolução reconhecendo a intempestividade. Então, assim, vai ser bem simples. Não. Vamos lá, presidente, então? Não, conhecimento ou conhecimento parcial? Eu não conheci, mas você pode divergir. Tá vendo? Já vai dar briga aí, ó. Tem preliminar de conhecimento, de conhecimento? De atividade? A questão é essa aí. Mas é bom que já sabe o resultado. Se tem preliminar de atividade, é parcial. Conhecer recurso intempestivo, essa para mim foi diferente. Pois é, Eu não sei, então, se a gente for parar para ver isso, talvez demore mais do que 2 minutos. Não, mas agora ninguém vai mais na resolução. O que eu tenho visto é isso. Se tem uma preliminar de conhecimento ou de tempestividade, vai ter que se conhecer dessa preliminar para poder negar provimento. Mas, olha, eu não vou mais falar sobre isso. Eu tenho visto isso. Quase pedi para alterar meu voto lá no anterior, mas ia dar mais confusão ainda, porque, no final das contas, a alegação de tempestividade veio na petição posterior a um recurso intempestivo. Aí, realmente é um... Pois é, rapaz, eu também ia pedir, mas como eu inaugurei a confusão, eu disse, vamos ficar quieto. Porque foi depois, né? Ele não trouxe essa preliminar. Eu também, mas não, agora vou deixar aí. Eu também. Eu inauguro a confusão, porque eu fico quieto. Eu também, depois que ele falou aquilo, que não foi outra petição, eita. Mas, enfim, tá gravando, Rafael, vamos em frente, né? Aguardando só Lisandro voltar para a sala. Presidente, eu estou aqui e a imagem está aberta, só que minha internet está muito ruim. Pois eu vou não. acompanhar com a câmera fechada, tá bom? Pois não. Então vamos começar aí, pessoal. A ordem aqui não tem muita importância, mas vamos começar pelo 59, que eu vou pregoar aqui. É o 10.380, 903, 119, 2014-76, recorrente à Progearte, Indústria de Estruturas Metálicas, interessado em Fazenda Nacional. A Progearte também é o contribuinte nos próximos 4 recursos, além disso. Então, aqui começando pelo 59, trata o presente de análise voluntária, interpôs face a acordo de piso, considerou uma manifestação de inconformidade procedente em parte, tendo por resultado direito creditório reconhecido em parte. Foi preferido DD às florestais, face a análise de decom, que se valeu de suposto direito creditório relativo à ação negativa da RPJ do ano calendário de 2010, que não reconheceu parcelas referentes a retenções da fonte e demais estimativas, conforme análise das parcelas do crédito florestais. O contribuinte foi cientificado na data tal e resignado apresentou manifestação de conformidade que alega em síntese que quanto às retenções na fonte não confirmadas, os serviços foram efetivamente prestados e as devidas retenções efetuadas. E quanto às estimativas compensadas não confirmadas, houve erro de fato. Sobre a deliberação da autoridade julgadora de piso, e aí o voto aí da DRJ, né, que foi aqueles acordos sem emenda. Então, retenções na fonte. Acerca das notas fiscais trazidas aos autos, é necessário esclarecer que cabe a defendente a exibição de instrumentos de prova hábeis e idôneos a confirmar o recebimento das importâncias, com correspondente desconto do imposto ou contribuição retido pelas fontes pagadoras. Não é possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria beneficiária do direito creditório postulado. Essa ideia está por trás do parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto 1598, segundo a escrituração mantida com observância, o 923 do Rio 99, consoante o exposto, notas fiscais produzidas pela própria recorrente não se prestam para comprovar o imposto ou contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal finalidade, é imprescindível que o meio de prova tenha lastro de terceiro. Excedimento a pacificado do CARF, estimativas compensadas. Portanto, diante de força vinculante do parecer normativo FRB 218, aqui foi a parcela reconhecida, por isso que o direito creditório foi reconhecido em parte, que a DRJ já matou um pedaço lá. Então, resignado, o contribuinte apresenta voluntário que sinteticamente repisa as razões de inconformidade. Passando ao voto, o recurso é tempestivo, pelo que dele se conhece,
Mérito, comprovação de retenções na fonte. É certo que, como lembra a interessada, nos termos denunciados sumulares número 143 desse Conselho, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora de rendimentos. Todavia, no caso presente, a razão está com a DRJ, ao aludir à necessidade de apresentação de documentos emitidos por terceiros. Isso porque notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte, mas sem escrituração contábil com a discriminação dos fatos, uma vez mais não carregado aos autos, e sem os comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não comprova a retenção do período, não se sobrepondo nem invalidando as informações constantes das DIFs utilizadas pela administração tributária para análise do direito creditório. É o entendimento das decisões que suportam o referido à súmula, como se vê de trecho de razões de decidir de uma delas. E aí, nesse caso, aí, o contribuinte apresentou o aviso de pagamento que foi enviado pela fonte pagadora, um terceiro, né, produzindo o documento em favor dele. Então, pelo exposto, não assiste razão à recorrente ao aduzir que notas fiscais acostadas por si em sua manifestação de conformidade, diferentemente do que fundamenta a qual do recorrido, são suficientes à comprovação do direito creditório. Conclusão, por todo o exposto, conheço o voluntário e no mérito nego-lhe provimento. Esse é o voto. Mais uma falta de prova de hoje. Acompanho o relator, presidente. Iagro. Então, vou já colher dos votos. Doutor Iagro, por gentileza. Também acompanho. Doutor Dornelas acompanha. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Doutor Fernando. Acompanho o relator. Doutora Carolina. Acompanho o relator. Doutor Eduardo. Com o relator, presidente. Eu sou o relator, então vou proclamar aqui o resultado do 59, que é acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vamos para o 58 agora. Então, apregou aqui o processo número de voto 58, 10.380, 903, 0007/2015-04, ainda Progearte, ainda interessada a Fazenda Nacional. Só abrindo aqui. Então, em trato presente de análise de recurso voluntário interposto face à decisão de piso, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo por resultado direito creditório não reconhecido. Foi lavrado DD de florestais que não homologou o DECOMPS de florestais e outras elas vinculadas, segundo a análise de parcelas de crédito de florestais, cujo suposto direito creditório seja de saldo negativo do RPJ do ano calendário de 2012. A decisão, o contribuinte foi cientificado em 17/4/15 e resignado a pessoa manifestação de inconformidade, que aduziu em síntese. Parcela não confirmada das estimativas compensadas por saldo negativo de pisos anteriores, do valor de tanto, esse se refere a erro de preenchimento da DECOMP tal, que quanto do seu envio teve lançado um crédito referente a uma estimativa compensada de março de 2012. No entanto, nessa competência, houve levantamento do balancete de suspensão de RPJ, conforme demonstrado na DCTF. A parcela não confirmada da ficha de estimativa compensada com outros tributos, do valor de tanto, refere-se ao ressarcimento do IPI, utilizado para compensar a estimativa da competência de dezembro de 2012 pela DECOMPTAL, que teve disparo de tesouro emitido e sobre esse foi devidamente protocolado manifestação de inconformidade. Sobreveio a deliberação da DRJ, consubstanciado no acórdão tal, que se desse contribuinte, acórdão sem emenda aí mais um, né? Aí aqui tem uma coisa curiosa, no acórdão da DRJ, eles se manifestam sobre uma parcela que já foi reconhecida no despacho decisório, que é essa de 230 mil. Ficou aí como ilustração dessa coisa estranha. Parcela de 90 mil e poucos reais refere-se à extinção do débito da estimativa de março de 2012 via DECOMP. Referida DECOMP foi cancelada e, portanto, como a extinção do débito não se perfectibilizou, não pode ir a crédito. A parcela de 69 mil que foi homologada, pode compor o saldo negativo, e a parcela de 145 mil e poucos reais. Como a DECOMP não foi homologada, tal parcela não pode gerar crédito decorrente de saldo negativo. A manifestação apresentada foi julgada improcedente.
Resignado, o contribuinte apresentou o voluntário e que sinteticamente reprisou as razões de manifestação de conformidade. Aí, passando ao voto, o voluntário é tempestivo, mérito, pagamento de DARF não identificado. Em suas razões de voluntário, uma vez mais, o contribuinte assenta que o valor de 90 mil e poucos reais refere-se a erro de preenchimento da DECOMP no número tal, que teve lançado crédito de estimativa compensado de março de 2012. Contudo, nessa competência, houve balancete de suspensão de RPJ, conforme destacado na DCTF, no período do documento. Se é certo que, compulsando se referir à declaração, não se vê tributo a pagar no referido período de apuração e florestais, também é certo que, referido o montante, compôs-se ao negativo do período, como se vê da DECOMP, que aponta a origem do direito creditório requerido, e florestais. Nesse passo, não existindo a referida parcela de crédito a compor o direito creditório, uma vez que a estimativa não foi paga nem compensada, uma vez que a compensação que ele pretendia extinguir foi cancelada, nesse tópico não assiste razão à recorrente. Estimativa não homologada. Aqui, a recorrente aduz que o direito creditório decorrente do valor objeto de DECOMP não homologado, utilizado para composição negativa, deve ser definido sob pena de cobrança de duplicidade. Aí eu vou aplicar o entendimento da súmula 177, que a estimativa compensada e confessada mediante DECOMP integra o saldo negativo, ainda que não homologados. Então, pelo exposto nesse tópico, assiste razão à recorrente, importando reconhecimento da parcela no montante de 155 mil e poucos reais. Conclusão, por todo exposto, conheço o recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a parcela de estimativa referente ao período de apuração de dezembro do ano calendário de 2012. Aí nos termos da turma 177, da súmula 177. Esse é o voto. Não há dúvida, presidente, está claro. Está claro, né? Então, vou colher os votos, colegas. Doutor Iader, como vota? Com o relator. Doutor Dornelles, como vota? Com o relator. Doutor Lisandro? Com o relator. Doutor Marcelo? Também, presidente, com o relator. Doutor Fernando? Com o relator. Doutora Carolina? Com o relator. Doutor Eduardo? Com o relator. Eu sou o relator, então, proclamando aqui o resultado do processo número 58, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a parcela de estimativa referente ao período de apuração de dezembro do ano calendário de 2012. O 57 é a mesma coisa do 58, só que é em relação a CSL. Mesmo ano calendário também, então apregou aqui o processo número 57, 10.380, 903.006, 2015-51, ainda a Progearte, só abrindo aqui, colega. Tá. Trata-se do presente então de voluntário, manifestação de conformidade procedente em parte, tendo por resultado direito creditório reconhecido em parte. Então, ele falava a DD, que não homologou o DECOMP e tal, e outras eram vinculadas segundo análise de parcelas de crédito. O exposto que é de saldo negativo de CSL do ano calendário 2012. Da decisão, o contribuinte foi certificado data tal e resignado, apresentou manifestação de conformidade. Ele vai falar aí da estimativa compensada de março de 2012, no valor de 75 mil e poucos reais. Os demais créditos de estimativas foram erroneamente alocados em pagamentos, quando deveriam ser lançados da seguinte forma. Aí, janeiro de 2012, estimativa compensada só negativo de período anterior. Novembro e dezembro de 2012, estimativas compensadas com outros tributos. Dezembro de 2012, pelas DECOMP número tal, ambas tiveram despacho de decisão emitido pela Receita, e sobre esses foram devidamente protocolados junto à Secretaria de Manifestações de Conformidade, as quais aguardamos o expediente. Sobreveio a decisão de piso, no acordo tal, mais um acordo sem emenda, aí o voto da DRJ. Conforme consulta lá o julgador, conforme consulta que realizei em 27/7/20, no e-processo, a existência desse crédito estava em discussão administrativa, sendo que o direito creditório não foi reconhecido. A interessada poderia ter juntado cópia do DARF, que diz ter pago,
a semelhança que guarda com o caso anterior, né? Quanto à parcela de 14 mil e poucos, a interessada também diz que informou erroneamente tratar-se de pagamento de DARF, quando na verdade tratava-se de compensação. Consultei a referida DECOMP nas bases de dados da Receita e revisão de ofício decididos pela inexistência do crédito. Outra DECOMP, ressarcimento de PI, processo tal, estado de manifestação não foi homologada devido à inexistência do crédito pleiteado, e, portanto, também não está para integrar parcela de crédito. Aqui não houve aplicação do parecer normativo 2 de 2018. Então, irresignado, o contribuinte apresentou voluntário, o recurso é tempestivo, mérito. De novo, mesmo caso anterior, pagamento de DARF não identificado. Em suas razões, uma vez mais, o contribuinte assina que se trata de erro de preenchimento da DECOMP tal, porquanto não houve tributo a pagar nessa competência, face do levantamento do balanceio de suspensão do período conforme o CTF da IPJ nesses autos. Então, se é certo que, compulsando as referidas declarações, não se vê tributo a pagar no efeito do período de apuração, também é certo que o valor composição negativo considerado da DECOMP que aponta origem que o valor composição negativo considerado da DECOMP. Então, nesse passo, não existindo referida parcela de crédito, está compor o direito creditório. Uma vez que a estimativa não foi paga nem compensada, nesse tópico não assiste a zona recorrente. Estimativas não homologadas. Então, aqui, novamente, as DECOMPs foram indeferidas e aguardam o julgamento nessa segunda instância recursal, ainda aguardo. Todavia, diga-se que o entendimento a ser aplicado é o da súmula 177, então, pelo exposto, assiste a razão recorrente, importando o reconhecimento das parcelas dos montantes de 117 mil e pouco e 14 mil e pouco. Então, conclusão, por todo exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer as parcelas de estimativas referindo aos períodos de apuração de janeiro e dezembro do ano calendário de 2012. Seu voto. Mesma coisa do anterior, 58. A diferença é que aqui foi janeiro também, né? Exatamente. Posso escolher os votos, colega? Doutor Iagro, como voto? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Doutor Lisandro? Com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Também, presidente, com o relator. Doutor Fernando? Com o relator. Com o relator. Doutor Eduardo? Com o relator. Então, vamos proclamar aqui o resultado do 57. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer as parcelas de estimativas referentes aos períodos de apuração de janeiro e dezembro do ano calendário de 2012. Aí, colegas, a gente passa aqui para o 62, que vai ter o mesmo desfecho do 63. Vocês já veem pelo nomezinho dele aí que é um auto de infração de compensação indevida. Eu já vou proclamar aqui, já vou apregoar os processos de números de ordem 62 e 63, 11.080.735.366/2018-12 e o 11.080.738.052/2018-63, que serão julgados em conjunto, dado que envolvem a mesma matéria. Então, trato presente aí de recurso voluntário, ter posto face a acordo de piso, que considerou a impugnação procedente em parte, tendo por resultado o crédito tributário mantido em parte, porque lá, como a gente viu, a compensação foi reconhecida parcialmente pela DRJ. Então, aqui, foi lavrada a notificação de lançamento, presença de multa por compensação não homologada prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9430, analisado no âmbito do processo de crédito tal, que a gente acabou de julgar. O contribuinte foi cientificado na data tal, examinado o contribuinte apresentou impugnação, enfim, sobreveio a manifestação da DRJ, resignado o contribuinte apresentou voluntário, o recurso é tempestivo, mérito, julgamento do processo 10.380. O processo principal teve seu recurso voluntário julgado nesta sessão, ainda agora, que se concluiu por seu parcial provimento para reconhecer as parcelas estimativas feitas de apuração de janeiro e dezembro do ano calendário de 2012. Só que, em sede de apreciação da DI 4905, com trânsito julgado de 26/5/23, o Supremo Tribunal Federal a considerou parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 64 da Lei 9430, incluído pela Lei 12.249 de 2010, alterado pela Lei 13.097.
entendimento este de observância compulsória no julgamento desse recurso administrativo, nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62 do anexo 2 do RICAF. Então, conclusão, por todo o exposto, com esse recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento. Alguém diverge da solução? Como é o mesmo, eles apresentam o mesmo desfecho, tanto o 62 quanto o 63, eu proclamo o resultado de ambos. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, lembrando que os processos de número de ordem 60 e 61 vão ter o mesmo resultado do processo de número de ordem 59, que lhe serve de paradigma. Podemos passar ao último processo de hoje? Vamos lá, processo de número de ordem 65, 10.480, 728-556/2018-08, recorrente a CEMUB, Centro Médico de Urgência de Boa Viagem, interessado Fazenda Nacional, cujo resultado vai se espraiar para o número 66, que é um repetitivo do 65, e tem relatoria de doutora Maria Carolina, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Esse caso é um paradigma, então eu segui o modelinho que está lá no manual do conselheiro, que diz para ser o mais sucinto possível. Tá? Então, nesse caso, o contribuinte ele foi intimado da carta cobrança e peticionou nos autos, tentando que interpôs tempestivamente o recurso voluntário ao CARF. Em anexo, apresentou o recurso, alegando a ausência de dolo a justificar a qualificação da multa. Remetidos os autos ao CARF, foi proferida a resolução, determinando a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade verificasse se foi protocolado o recurso voluntário. Veio a informação da Receita Federal, afirmando que não foi protocolado tempestivamente o recurso voluntário. Intimado o recurso, o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência. Então, aqui no meu voto, eu trouxe até o texto da resolução da Receita Federal, que confirma que não houve o protocolo tempestivo do recurso voluntário. Depois eu vou excluir, nos termos do que manda o manual do conselheiro, e, diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Então, a intempestividade foi confirmada em diligência. Então, faça aí o resultado de diligência. A doutora Maria Carolina resolve não conhecer o recurso voluntário. Fica aberto. Aberto foi ter preliminar? Tem que sim, né? Porque foi baixado em diligência. Se foi baixado em diligência, o contribuinte deve ter alegado algo. Ele alega a questão da multa. No recurso, ele alega a ausência de dolo a justificar a qualificação da multa. Mas eu posso olhar se teve preliminar de tempestividade. Acho que não, porque essa questão da tempestividade veio depois. Mas espera aí que eu abro ele aqui. Como é que, no caso aí, foi tempestivo, baixou em diligência, depois você reconheceu a tempestividade? Foi? Ele recebeu uma carta cobrança e daí ele se manifestou falando, não, mas eu recorri, olha aqui meu recurso em anexo, entendeu? Daí subiu para o CARF, o CARF falou, baixou em diligência para verificar se é exatamente o caso anterior. Não, é igual o caso anterior aqui, ó. Desculpa, relatora, mas ele foi cobrado uma carta cobrança, e aí ele entra no processo de novo dizendo que apresentou tempestivamente. E aí é feita a análise agora e diz, não, estava tempestivo. Fazer não conhecimento, não, cara. De pleno acordo aí com. Agora tu vai ter que conhecer parcialmente de novo. Vai ter que. Ou não, né? Vamos ver a coleta do. Ele não abriu preliminar, isso foi para a petição depois, né? O presidente pode pedir, por mim, já pode pegar os votos. Então vamos lá, Fred. Doutor Iaga, como vota? Com a relatora. Doutor Dornelas? Com a relatora. Doutor Lisandro, como vota? Presidente,
retificando a minha posição anterior com o relator. Doutor Marcelo, concorda? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Fernando? Acompanho. Doutora Carolina, relatora. Doutor Eduardo? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado aí por unanimidade de votos, e não conhecendo o recurso, nós temos do voto da relatora, que é o mesmo resultado do processo 66. Então, colegas, vencemos a pauta da tarde hoje. Tá bom? Chega. Doutor Eduardo, por gentileza, depois pode encaminhar o link lá para Diaju também? Tá bom. Assim que tiver disponível, eu